Olá, pessoal! Essa é a correção do PET 3, oitavo ano, semana 2, Geografia. Respostas completas. Nessa aula aprenderemos sobre as questões de 1 a 5 do PET 3, semana 2. Antes de iniciarmos a nossa aula, inscreva-se aqui no canal, clique aí no sininho para você ter acesso a todas as aulas que saem aqui semanalmente e dê o seu like nesse vídeo, ok? Então, na primeira questão, nós tínhamos um mapa. Eu trouxe aqui para vocês um mapa um pouco melhor do que tinha lá na apostila, porque o mapa lá estava praticamente ilegível, né? Então, essa aqui é a mesma configuração do mapa de lá. Então, vamos fazer uma análise primeiro desse mapa. Então, nós temos aqui uma linha que vai dividir entre os países norte, que são os países desenvolvidos, e os países sul, que são os países em amarelo, que são os países subdesenvolvidos. E aqui nós temos as áreas de influência dessas novas potências da ordem multipolar, unimultipolar. Se vocês quiserem ter acesso a toda a explicação sobre essa parte, como formou essa potência unimultipolar, vocês podem clicar aqui no izinho que vai aparecer sobre a nossa aula anterior, ou então clicar ao final da aula em um dos cards que irá aparecer, ok? Então, aqui nós temos os Estados Unidos, né? Vamos olhar as bolinhas, né? Os Estados Unidos é um polo ou centro de economia, a Europa Ocidental e a China e o Japão. E esses tracejados, essas linhas tracejadas, são as áreas de influência. Então, a área de influência dos Estados Unidos é principalmente a América. A área de influência da Europa Ocidental é a Europa Ocidental e a África. A China e o Japão exercem o poder principalmente aqui no sul, sudeste asiático e na área da Oceania. E nós temos essa área aqui que ela é influenciada aí pelos três polos, mas ela não há uma definição exata de qual influência é exercida sobre essa região, ok? Então, na número 1, letra A. Anote os nomes e as respectivas áreas de influência dos principais polos políticos e econômicos mundiais no século XXI. Então, os Estados Unidos possuem como área de influência o continente americano. A Europa Ocidental tem como área de influência os continentes europeu e africano. E a China e o Japão possuem como área de influência parte da Ásia e Oceania. B. Compare esse mapa com o mapa da semana passada e anote o que você observou sobre a posição dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e do Japão no comércio mundial. Então, esse era o mapa anterior, ok? Então, esse era o mapa do mundo bipolar, no qual nós tínhamos os Estados Unidos influenciando aqui sobre os países ricos, e nós tínhamos os países socialistas, que é aqui a Rússia e vários países ao seu entorno. Então, no mapa anterior estava representado um mundo bipolar dividido entre Estados Unidos capitalista e o RSS socialista. E o mapa dessa semana já mostra um mundo multipolar com vários polos de poder. A Europa Ocidental, o Japão e a China ainda não eram considerados como potências no período anterior, porém atualmente fazem parte dessa nova ordem unimultipolar. Número 2. O Muro de Berlim está de volta. Meio século depois de ser construído e 2 décadas após a sua destruição, algumas partes do muro que dividiam a cidade de Berlim estão sendo posteriormente reconstruídas para a alegria dos turistas que buscam ter uma visão de como era a cidade durante a Guerra Fria. Então, aqui nós temos uma imagem do Muro de Berlim. O que chama a atenção nesse contexto? Qual era a finalidade do muro no período da Guerra Fria? Após a Segunda Guerra Mundial, inicia a ordem da bipolaridade com 2 novas potências, os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Porém, o socialismo demonstrou-se um regime autoritário de cunho ideológico e político, mas com muitas fragilidades. Esse muro dividia
a capital Berlim em dois lados, o Berlim Ocidental, que era capitalista, e o Berlim Oriental, que seria socialista. O fim da bipolaridade possui como grande marco a queda do Muro de Berlim em 1989. Então, esse muro basicamente dividia a cidade de Berlim do lado ocidental capitalista, do lado oriental socialista, e com o fim da União Soviética, o fim do socialismo, né, a redução do socialismo no mundo, nós podemos ver a queda do Muro de Berlim como um grande marco desse fim dessa ordem bipolar. 3. Cite 2 fatores que levaram ao colapso do mundo bipolar. A economia dos países socialistas demonstrou-se ineficiente com o tempo e esses países ficaram cada vez mais atrasados no âmbito dos recursos tecnológicos, mas o principal fator para o seu fim foi o fato de que a população mostrava crescente insatisfação com as infraestruturas deficitárias, falta de alimento e maior liberdade, porque nós sabemos que os regimes do tipo socialista possuem um âmbito de pouca liberdade, né? A maioria dos países tem praticamente ditadores, né? São regimes autoritários. Então, a população estava insatisfeita, não só com essa falta da liberdade, mas também pelo fato de que realmente o socialismo não estava conseguindo atender a economia desses países. Então, tinha gente até mesmo passando fome. Então, diante disso, houve uma ascensão do capitalismo e a queda do socialismo. 4. Observe a tabela ao lado. Maiores economias do mundo, ranking de PIB em milhões de dólares de 1950 a 2013. Então, vamos começar analisando os Estados Unidos. Em 1950, 381, aumentou bem em 80, mais ainda em 90 e hoje mais aumento ainda, 2013. A Rússia possuía um valor relativamente baixo. Em 1980 ela cresce, em 1990 olha como reduz o PIB da Rússia. E ele volta a crescer agora em 2013, mas em valores bem inferiores aos Estados Unidos. Japão, 32, 1.085, 3.104. Então, a gente pode perceber o crescimento do Japão aqui, ó, de 1980 para 1990 e em 2013 um crescimento significativo. Na Alemanha, tinha um crescimento baixo, depois um crescimento médio, 920. Ele cresce aqui também, 1990, mas não tanto. E em 2013 tem um crescimento maior. Então, de 1990 a 2013, que a gente pode perceber um crescimento maior da Alemanha. Reino Unido, que seria o que a gente conhece também como Inglaterra, porém com os outros países agregados. 71, depois 542, então um bom crescimento aqui. Depois esse valor dobra e chega hoje em 2013. Então, o Reino Unido, de certa forma, tem um crescimento constante. A França tinha um valor pequeno, depois cresceu um pouco, de 80 para 1990 cresceu bastante e de 90 para 2013 principalmente. Então, nós temos que pensar aqui qual que é essa modificação que aconteceu com esses 3 países que fizeram-nos crescer tão rápido, de 90 para 2013. Foi a União Europeia, A China tinha pouco, em 1950, cresceu um pouco em 1980, cresceu um pouco também em 1990 e olha o salto que deu de 1990 para 2013. Enorme, Então, é um crescimento econômico absurdo realmente que a China apresenta. Nós temos aqui também uma aula no nosso canal sobre o crescimento da China e a disputa com os Estados Unidos. Se vocês quiserem assistir, basta clicar no izinho ou ao final da aula clicar no vídeo que irá aparecer, chamado Geoeconomia. Então, vamos para a pergunta, Mencione o papel das novas potências para a crise da bipolaridade e o nascimento de uma nova ordem mundial. Então, durante a Guerra Fria, havia uma corrida armamentista de ambos os lados,
que resultou na consolidação de um complexo industrial e militar de ambos os lados, no caso Estados Unidos e União Soviética, né? Porém, trouxe muitas despesas a esses dois países. Com o fim da Guerra Fria, a organização do espaço geográfico passou por grandes transformações. Esse novo período destaca-se pelo processo de globalização, no qual os Estados Unidos emerge como maior potência mundial. Então, como nós podemos observar lá na tabela, os Estados Unidos ainda é assumidamente um dos países com o maior PIB do mundo, com maior crescimento econômico, mas outras potências são presentes com suas áreas de influências, como Japão, China, União Europeia, formando-se assim o novo mundo que a gente chama de unimultipolar. Une por causa dos Estados Unidos, que é essa potência suprema, potência maior, e a multipolaridade desses demais países. 5. Em 2013, a China era a segunda maior economia do planeta, produzindo quase 15% de toda a riqueza mundial. Podemos afirmar que a posição ocupada por esse país no mapa e na tabela dos exercícios anteriores corresponde ao seu papel no cenário internacional atual? Justifique sua resposta e procure em casa produtos fabricados por esse país. Então, sim, a posição da China na tabela e no mapa representa como segunda potência mundial. A China teve um grande investimento no setor industrial, como a produção em massa, preços dos produtos chineses ficaram baratíssimos em relação aos outros mercados, o que ajudou o país a se inserir e crescer também, né, no comércio internacional. Nós temos em casa vários produtos made in China, né, principalmente celulares, carregadores, fones de ouvido, esses eletrônicos, né, em geral. Tênis, roupas, brinquedos, então vocês procurem aí na casa de vocês, mas existem várias coisas em casa que a gente tem da Made in China, né? Até mesmo por causa daqueles produtos de R$ 1,99, né? Então é isso, muito obrigado por terem ficado até o final da correção. Dê o seu like, inscreva-se e até a próxima aula. Tchau, tchau!